Você já se pegou pensando, qual é a sua missão aqui? Não estou falando deste vídeo, mas da sua vida. Por que você nasceu nesta família em particular? Neste corpo? Exatamente nesta época da história? Com estes desafios tão específicos, Raymond Moody dedicou 50 anos de sua vida a estudar pessoas que morreram e voltaram. E o que ele descobriu sobre o propósito da reencarnação vai destruir tudo o que você pensava sobre a morte e sobre a vida. Em 1975, Moody publicou A Vida Depois da Vida, um livro que mudou para sempre a forma como entendemos a morte. Ele entrevistou mais de 1000 pessoas que tiveram experiências de quase morte. E um padrão começou a surgir. Um padrão inquietante. Quase todos relatavam algo chamado revisão da vida. Um momento onde a pessoa revive cada segundo da sua existência, mas não apenas do seu ponto de vista, do ponto de vista de todas as pessoas que ela afetou. Você sente a dor que causou, a alegria que proporcionou, o impacto real das suas escolhas. Cada palavra dita, cada gesto feito, cada decisão tomada. Tudo é revivido, não como uma simples memória, mas como uma experiência direta. Você se torna a pessoa que você magoou e sente a magoa. Você se torna a pessoa que você ajudou e sente a gratidão. É impossível mentir, impossível se esconder, impossível justificar. E aqui está o que Moody descobriu e que ninguém te conta. A revisão da vida não é um julgamento, é um aprendizado que determina o que vem depois. A alma vendo claramente o que fez, o que deixou de fazer, o que ainda precisa aprender. Mas calma, porque o que vem depois é ainda mais chocante. Na Universidade de Virgínia, algo extraordinário aconteceu nas últimas décadas. O Dr. Ricardo Silva, um psiquiatra respeitado, passou 40 anos investigando um fenômeno que a ciência convencional preferia ignorar. Crianças que se lembram de vidas passadas, não fantasias infantis, memórias verificáveis, com nomes, endereços, detalhes específicos de pessoas mortas que a criança nunca conheceu. Silva documentou mais de 2.500 casos. 2.500. Crianças de todo o mundo, culturas diferentes, religiões diferentes, relatando memórias impossíveis. E quando ele investigava, encontrava correspondências exatas, nomes de cidades que as crianças nunca visitaram, detalhes sobre mortes que aconteceram antes delas nascerem, marcas de nascença no corpo, exatamente onde a pessoa da vida anterior foi ferida ou morta. Deixa eu te contar um caso específico. Na Índia, uma menina de 3 anos começou a falar sobre sua outra família. Deu nomes, descreveu a casa, falou sobre como morreu. Os pais, inicialmente céticos de onde decidiram investigar, encontraram a família que ela descrevia em outra cidade. Uma família que tinha perdido uma filha, nas circunstâncias exatas que a menina relatava. Detalhes que ninguém poderia saber. Nomes de pessoas que nunca foram publicados. A localização de objetos dentro de uma casa que ela nunca visitou. Isso não é fé. Isso é evidência. Evidência científica, documentada, verificada, publicada em jornais acadêmicos. Isso é o que a ciência convencional não quer discutir, porque não consegue explicar. Mas a pergunta que me perturba, e que deveria perturbar você também: por quê? Por que voltamos? Se existe algo depois da morte, se existe esse outro lado que milhares de pessoas descrevem, por que a alma escolheria voltar para cá, para o sofrimento, para a dor,
de para as limitações de um corpo físico, para esquecer tudo o que sabia. É aqui que a pesquisa fica perturbadora. Lembra da revisão da vida que eu mencionei no início? Aquele momento onde você sente o impacto de todas as suas escolhas? Moody percebeu um padrão. As pessoas não eram julgadas por um ser externo. Não havia um juiz apontando dedos. Não havia condenação. Elas se julgavam. E parece o mais importante. Elas percebiam o que ainda não tinham aprendido. As lições que ficaram incompletas. Os padrões que continuavam se repetindo. As feridas que ainda não tinham curado. E essa é a razão pela qual voltamos. Não como punição, mas como oportunidade. Guarda essa palavra, oportunidade, porque ela vai fazer sentido daqui a alguns minutos. O Dr. Jim Tucker, que assumiu a pesquisa de Silva na Universidade de Virgínia, fez uma descoberta que me deixou sem palavras. Quando ele analisou os casos de crianças que lembram de vidas passadas, percebeu algo. A maioria das memórias envolvia mortes traumáticas ou prematuras, acidentes, assassinatos, doenças súbitas, vidas interrompidas antes de completar alguma coisa. E as crianças frequentemente nasciam com medos específicos relacionados a como morreram antes. Medo de água, quando a pessoa anterior se afogou. Medo de fogo, quando morreu queimada. Medo de alturas, quando caiu de algum lugar. O corpo novo carregava a marca do corpo antigo. A psique nova carregava o trauma da psique antiga. Tucker documentou um caso de um menino americano que tinha pesadelos terríveis sobre um avião em chamas. Desde os 2 anos de idade, ele desenhava aviões caindo. Falava sobre ser piloto. Dava detalhes técnicos que uma criança não poderia saber. Os pais pesquisaram. Encontraram um piloto da Segunda Guerra Mundial, cujo avião foi abatido exatamente da forma que o menino descrevia. Quando mostraram fotos de vários pilotos ao menino, ele apontou para um e disse que era ele. Era o piloto morto, mas aqui está o que ninguém te conta. Esses medos diminuíam conforme a criança crescia, como se a alma estivesse processando o trauma através da nova experiência, curando o que ficou quebrado na vida anterior, completando o que foi interrompido. Isso muda tudo. Você já parou para pensar por que certas coisas te afetam de forma desproporcional? Por que certos medos não fazem sentido lógico? Por que certos padrões se repetem na sua vida, não importa o que você faça? Por que certos lugares te parecem familiares, mesmo que você nunca tenha estado lá? Por que certas pessoas te parecem conhecidas desde o primeiro momento? A pesquisa sugere que, talvez, você não esteja lidando apenas com experiências desta vida, mas calma, porque a próxima descoberta é ainda mais perturbadora. Raymond Moody, em entrevistas recentes, foi questionado sobre o que ele realmente acredita, após 50 anos de pesquisa. E ele disse algo que me deixou pensando por dias. Ele disse que as evidências apontam para uma consciência que existe independente do cérebro. Uma consciência que usa o corpo como um instrumento, não o contrário. O cérebro não cria a consciência. A consciência USA, o cérebro. Como você usa um computador. Você não é o computador. Você está usando o computador. E essa consciência, de acordo com os relatos de milhares de experiências de quase morte, escolhe reencarnar. Escolhe. Isso contradiz o conceito de karma de punição que muitas religiões ensinam. A reencarnação não é castigo. É currículo. Você volta. Não porque é forçado, mas porque existe algo que você quer aprender. Algo que você precisa experimentar.
alguma qualidade que você quer desenvolver, alguma ferida que você quer curar. E aqui está a parte que vai mudar a forma como você vê a sua própria vida. De acordo com os relatos reunidos por Raymond Moody e outros pesquisadores, as almas, frequentemente, escolhem vidas difíceis de propósito. Elas escolhem famílias problemáticas, escolhem corpos com limitações, escolhem nascer em circunstâncias desafiadoras, não porque são masoquistas, mas porque certas lições só podem ser aprendidas através de certas experiências. Pense nisso por um momento. Se você quisesse desenvolver paciência, nasceria em uma vida fácil, onde tudo vem quando você quer. Claro que não. Você nasceria em circunstâncias que testam sua paciência constantemente. Se você quisesse desenvolver compaixão, nasceria entre pessoas que nunca sofrem? Óbvio que não. Você nasceria exposto ao sofrimento. Talvez o seu próprio, talvez o de outros. Se você quisesse desenvolver força interior, nasceria em circunstâncias onde nunca fosse testado? Impossível. Você nasceria exatamente onde a força seria necessária. Lembra quando eu disse para guardar a palavra oportunidade? Aqui está a conexão. Cada desafio que você enfrenta não é um acidente. É um currículo, uma aula que sua alma escolheu frequentar. A pergunta não é por que isso está acontecendo comigo. A pergunta é, o que isso está tentando me ensinar? E qual é a lição aqui? Qual é a qualidade que essa situação está me forçando a desenvolver? E essa mudança de perspectiva, essa simples mudança de perspectiva, pode transformar completamente como você vive. A doutora Mariana Oliveira, da Universidade de São Paulo, conduziu estudos independentes que confirmaram os achados do Dr. Ricardo Silva. Ela investigou casos no interior do Nordeste e no Rio Grande do Sul. Culturas completamente diferentes, religiões diferentes, línguas diferentes, e encontrou o mesmo padrão. Crianças lembrando detalhes verificáveis de vidas anteriores e algo mais, personalidades que persistiam entre vidas. Uma criança que lembrava de ser sanfoneiro numa vida anterior. Tinha um talento musical inexplicável. Nunca teve aulas. Os pais não eram músicos, mas ele tocava com uma habilidade que levaria anos para desenvolver. Outra criança que lembrava de ser capoeirista e muito briguento. Carregava tendências agressivas que os pais não conseguiam explicar. Não tinha nada no ambiente dela que justificasse. A personalidade, de alguma forma, atravessava as encarnações. Isso levanta uma questão incômoda. Quanto de quem você é foi construído nesta vida? E quanto veio de antes? Seus talentos, seus medos, suas atrações, suas aversões. Quanto disso é realmente seu? E quanto é a herança de alguém que você já foi? Mas aqui está o que os pesquisadores dizem. A reencarnação não é uma cópia exata, é uma evolução. Cada vida adiciona algo, refina algo, cura algo. Você não é a mesma alma que era há 1000 anos. Você é uma versão mais desenvolvida, mais consciente, mais completa. Pelo menos, essa é a esperança. Porque os relatos de experiências de quase morte também mostram outro padrão. Almas que repetem os mesmos erros, vida após vida, padrões que se perpetuam, lições que não são aprendidas, relacionamentos que terminam da mesma forma, medos que nunca são confrontados, feridas que nunca são curadas. E isso leva a vidas cada vez mais difíceis, não como punição divina, mas como intensificação do currículo. Se você não aprendeu na aula normal, precisa da aula intensiva.
Se você não aprendeu com um desafio pequeno, vem um desafio maior. Isso me faz pensar nos padrões da minha própria vida, nos erros que repito, nas lições que resisto, nos medos que evito, e me pergunto: quantas vidas precisarei até finalmente aprender? Quantas vezes precisarei repetir a mesma aula? E aqui que a pesquisa fica realmente perturbadora. Milton Nascimento, um psicoterapeuta brasileiro que conduziu milhares de sessões de hipnose regressiva, relatou algo consistente entre seus pacientes, quando levados a um estado de transe profundo e questionados sobre o período entre vidas. Eles descreviam um processo de planejamento, um momento onde a alma, junto com guias espirituais, planeja a próxima encarnação, escolhe os pais, escolhe as circunstâncias, escolhe os desafios principais, escolhe o corpo, escolhe a época. E aqui está a parte crucial: escolhe as pessoas importantes que vai encontrar. As almas com quem tem conexões de vidas anteriores. Milton chamou isso de contratos de alma. Acordos feitos antes do nascimento. Compromissos assumidos entre almas que concordam em se ajudar mutuamente. Às vezes, através do amor. Às vezes, através da dor. Às vezes, através de conflitos que forçam crescimento. Aquela pessoa que você conheceu e sentiu uma conexão inexplicável. Aquele desafeto que parece te perseguir sem razão. Aquele relacionamento que mudou sua vida completamente. De acordo com Milton, nada disso é acaso. São encontros planejados, aulas agendadas, oportunidades de aprendizado combinadas antes do nascimento. E isso explica algo que sempre me intrigou. Por que certas pessoas entram nas nossas vidas e mudam tudo? Por que certos encontros parecem destinados? Por que certos conflitos parecem inevitáveis? Talvez porque eram. Talvez porque foram planejados. Não nos detalhes, mas na essência. Isso contradiz a ideia de destino fixo. Você não está preso a um roteiro. Você escolheu os cenários. Mas o que você faz dentro deles? Isso é livre-arbítrio. Isso é escolha. Isso é o que determina se você passa de ano ou repete a série. Você escolheu os professores, escolheu as matérias, escolheu o nível de dificuldade. Mas como você responde às provas? Isso é seu. Isso é agora. Isso é o que conta. Voltando a Raymond Moody, depois de 50 anos estudando a morte, ele disse algo que considero a síntese de todo o seu trabalho. Ele disse que não temos medo da morte, temos medo de não ter vivido. As pessoas que voltam de experiências de quase morte não voltam com medo de morrer de novo, voltam com urgência de viver melhor, de amar mais, de ser mais autênticas, de parar de perder tempo com coisas que não importam, porque elas viram que a morte não é o fim, é uma transição, uma formatura, um retorno para casa, e perceberam que o que importa não é quanto tempo vivemos, é como vivemos, o que aprendemos, o que transformamos em nós mesmos, o impacto que tivemos, o amor que demos e recebemos. Mas aqui está a questão que me manteve acordado. Se podemos aprender entre vidas, na revisão, na reflexão, na companhia de guias espirituais, por que precisamos voltar? Por que a encarnação física é necessária? Por que não simplesmente ficar do outro lado e aprender lá? A resposta que emerge da pesquisa é perturbadora na sua simplicidade. Certas coisas só podem ser aprendidas através da experiência. Você pode entender intelectualmente o que é perda, pode ler sobre ela, pode meditar sobre ela, mas só conhece a perda quando perde algo que ama. Você pode compreender o conceito de coragem,
Pode admirar a coragem nos outros, mas a coragem, ela só nasce quando a gente encara o medo, quando a gente sente o frio na barriga. E mesmo assim, a gente age, o corpo físico, com suas limitações, sua dor, sua mortalidade. É a sala de aula perfeita, porque aqui, ao contrário do outro lado, as consequências são reais, as escolhas importam. O tempo é limitado, e isso cria urgência, compromisso, transformação real. Se você tivesse a eternidade inteira para aprender alguma coisa, você aproveitaria, mas provavelmente levaria a eternidade inteira. A mortalidade cria pressão, e pressão cria diamantes. O limite de tempo força a gente a priorizar o sofrimento, força o crescimento. A perda força a valorização. Pense nas maiores transformações da sua vida. Provavelmente vieram de momentos de crise, de perda, de confronto com a sua própria mortalidade ou com a mortalidade de alguém que você ama. O corpo finito nos força a priorizar, a escolher, a estar presente, porque o tempo aqui acaba. E sabendo que acaba, somos forçados a decidir o que realmente importa. E talvez, apenas talvez, esse seja o ponto. Um estudo fascinante, conduzido pela Universidade de Virgínia em 2019, analisou o que acontece no cérebro durante experiências de quase morte e descobriu algo que desafia tudo que a neurociência achava que sabia. No momento em que o coração para, no momento em que o cérebro deveria estar desligando, a atividade neural, na verdade, aumenta. Por um breve período, o cérebro fica mais ativo do que em qualquer outro momento da vida. Os pesquisadores não sabem explicar isso. Contradiz todos os modelos. Quando o cérebro perde oxigênio, deveria desligar, não ligar mais, mas os relatos de quem volta são consistentes, clareza absoluta, percepção expandida, consciência mais vívida. Diz do que em qualquer momento da vida normal, cores mais intensas, sons mais claros, compreensão mais profunda, como se, no momento da morte, algo acordasse, algo que estava adormecido durante toda a vida, algo que estava limitado pelo cérebro, não criado por ele. Será que a encarnação é, de certa forma, um sono, um sonho, uma imersão numa realidade limitada, para aprender lições específicas, e a morte é o despertar, o retorno a uma consciência mais ampla, mais real, mais verdadeira? Se você sentiu algo ao ouvir essas palavras, se algo dentro de você reconhece essa verdade, se uma parte de você sempre soube que havia mais do que esta vida aparenta, o YouTube tem aquele coração dourado ali embaixo, o Super Thanks. Quando você clica, você não está apenas apoiando esse conteúdo, você está dizendo que essa pesquisa importa, que essas perguntas merecem ser exploradas, que existe mais do que a ciência convencional está disposta a admitir. Cada Super Thanks é um voto por verdade, em vez de conveniência, um voto por profundidade, em vez de superficialidade. Agora, vou te dar as últimas peças do quebra-cabeça. A pesquisa sobre crianças que lembram vidas passadas revelou algo que poucos mencionam. A maioria dessas crianças esquece as memórias por volta dos 7 anos de idade. O véu fecha, a nova vida assume, e elas seguem em frente, sem consciência do que vieram resolver, sem lembrar das lições que escolheram aprender,
sem saber dos contratos que fizeram, mas talvez isso seja o ponto. Talvez o esquecimento seja necessário, porque se você lembrasse de tudo, a vida perderia parte do seu poder. Se você soubesse que é só uma aula, talvez não levasse a sério. Se soubesse que vai ter outra chance, talvez não se esforçasse nesta. O véu do esquecimento força compromisso, força presença, força a sensação de que isso é real. Isso importa, isso conta, isso me faz pensar. Quantas memórias você esqueceu, quantas vidas você viveu sem lembrar, quantas lições você está repetindo, sem perceber que já tentou antes. Quantos padrões você está perpetuando, sem saber de onde vieram. Mas aqui está a boa notícia. De acordo com os pesquisadores, não importa se você lembra. O que importa é o que você aprende. As lições ficam. As qualidades desenvolvidas persistem. O progresso não se perde, mesmo que a memória se perca. A paciência que você desenvolveu em uma vida está com você nesta. A compaixão que cultivou lá atrás ainda existe. Você não começa do zero, você continua de onde parou, e cada vida é uma oportunidade de ir mais longe. Então, o que você faz com essa informação? Como ela muda? Como você vive agora, hoje? Neste momento, primeiro, olha para os padrões da sua vida, os que se repetem, os que resistem à mudança, os que parecem te perseguir. Não importa o que você faça, eles podem ser o currículo, a lição que você veio aprender, o desafio que você mesmo escolheu. E em vez de perguntar, por que isso acontece comigo? Pergunte, o que isso está tentando me ensinar? Segundo, olha para as pessoas que mais te desafiam, os conflitos mais intensos, os relacionamentos mais difíceis. De acordo com a pesquisa, essas podem ser as almas que concordaram em te ensinar algo, mesmo que o método seja através da dor, mesmo que o papel delas seja ser o vilão na sua história. Talvez vocês tenham feito um acordo. Talvez elas tenham concordado em ser difíceis para que você pudesse crescer. Terceiro, olha para seus dons naturais, as coisas que você faz bem, sem muito esforço, as habilidades que parecem ter vindo do nada, os talentos que ninguém te ensinou. Eles podem ser memórias de vidas anteriores, competências já desenvolvidas, que você trouxe consigo, presentes que você deu a si mesmo, antes de nascer. E quarto, talvez o mais importante, olha para o medo da morte, esse medo que persegue a maioria das pessoas, esse medo que faz a vida parecer frágil e assustadora, porque se mude está certo. Se Dr. Ricardo Silva e o Dr. Mateus Ribeiro estão certos, se milhares de experiências de quase morte apontam para a mesma direção, então a morte não é o fim, é uma porta, uma transição, um retorno temporário para casa, antes da próxima jornada, um descanso entre aulas, um momento de reflexão, antes do próximo desafio. Isso não significa que a vida não importa. Pelo contrário, significa que importa ainda mais. Porque cada momento aqui é uma oportunidade de aprendizado. Cada desafio é uma aula. Cada encontro é um potencial de transformação. Cada escolha é uma chance de evoluir. E o tempo aqui é limitado. Esta encarnação vai acabar. E quando acabar, você vai revisar, vai sentir, vai perceber o que aprendeu, o que ainda precisa aprender, e vai decidir o próximo passo.
Você não está aqui por acaso. Você está aqui por escolha. Uma escolha que você fez antes de nascer, com consciência plena do que viria, com coragem de mergulhar no esquecimento, com esperança de que, desta vez, aprenderia o que veio aprender. E a pergunta que você deveria se fazer não é porque estou sofrendo, é o que estou aprendendo. Não é porque isso acontece comigo, é como posso crescer com isso. Não é quando isso vai acabar, é o que vou me tornar quando passar por isso. Moody dedicou 50 anos a estudar a morte e, no final, descobriu que não estava estudando a morte. Ele estava simplesmente estudando a vida. Descobriu que a morte é apenas um capítulo, não o fim do livro. E que o propósito da existência, o propósito de todas as vidas, de todas as encarnações, de todo o ciclo, é a evolução da consciência, o refinamento da alma, o retorno gradual a algo maior do que podemos imaginar enquanto estamos aqui. Você veio para aprender, para crescer, para se tornar mais do que era, para curar o que ficou quebrado, para completar o que ficou incompleto, para desenvolver o que ainda era semente. Cada vida é uma oportunidade, cada experiência é uma aula. Cada pessoa que você encontra é um professor. Alguns ensinam com amor, outros ensinam com dor, mas todos ensinam. E quando esta vida terminar, quando você fizer a transição de volta para o outro lado, quando experimentar a revisão da vida e sentir o peso e a leveza de tudo que viveu, você vai perceber se aproveitou a oportunidade, se aprendeu as lições, se curou as feridas, se evoluiu e se não, tudo bem, você terá outra chance, outro corpo, outra jornada, outros desafios, outros professores, outra oportunidade de, finalmente, aprender o que veio aprender. Mas por que esperar? Por que adiar? Por que precisar de mais uma vida? Quando você pode começar agora, neste momento, com esta pergunta simples: o que minha vida está tentando me ensinar? Raymond Moody passou 50 anos ouvindo pessoas que morreram e voltaram, e todas elas disseram a mesma coisa. A morte não é o fim, é um começo, um despertar, um retorno. E a vida, esta vida, é o momento que importa, não amanhã, não na próxima encarnação. Agora, a questão é, você está aprendendo? Está crescendo? Está se tornando quem você veio se tornar? Ou vai precisar de outra vida para finalmente entender? A escolha, como sempre, é sua. E sempre foi. Você acredita em reencarnação? Ou acha que tudo acaba com a morte? Conta nos comentários. E se este vídeo fez você pensar sobre o propósito da sua própria jornada, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que está buscando respostas. Alguém que sente que existe mais do que esta vida aparenta.